Fala galera, quem fala é o professor Liares e na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as características do átomo, tá certo? No bimestre passado a gente falou muito sobre a evolução dos modelos atômicos, né, como foi que surgiu essas ideias e aí agora nesse bimestre a gente vai falar mais sobre o átomo em si e o seu desenvolvimento enquanto estrutura, tá certo galera? Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre o número atômico, né, e o número de massa. Como a gente já viu, de acordo com a evolução dos modelos atômicos, né, a gente viu que o átomo ele vai ser dividido entre um núcleo e uma eletrosfera, onde o núcleo vai conter, né, a quantidade de partículas positivas, né, que seriam os meus prótons, e vou ter esses imensos vazios que são chamados de nêutrons, partículas eletricamente neutras e de massa aproximadamente igual a de um próton. E eu vou ter a minha eletrosfera, onde seria a composição dos meus elétrons, né? E aí, falando um pouquinho de massa, né, a gente percebe o seguinte, que a massa, né, relativa do nêutron é igual a 1, né, a massa relativa do próton é igual a 1, só que a massa do elétron ele é considerado como desprezível, porque a massa dele é muito pequena. Tá? Ele é tão pequena que seria 1.836 vezes menor que o tamanho do meu próton. Então, por isso que se conta que a massa do próton ele é desprezível, porque ele é um valor muito pequeno, tá certo? O elétron, a partícula com carga eletricamente negativa, é 1.836 vezes mais leve que o próton, tá certo? E em valor de carga, né, o nêutron tem carga zero, é neutro, como o próprio nome já fala. O próton tem carga mais um, carga positiva, e o elétron tem carga menos um, que é a carga negativa, tá certo? Dentro disso, né, a gente estuda um pouquinho sobre a questão da massa atômica de cada elemento, né, e consequentemente o número atômico. O número atômico é o número de prótons presente no núcleo do átomo, e a massa é a soma dos prótons e nêutrons presentes no núcleo. Ou seja, quer dizer que a quantidade de número atômico do meu átomo vai ser representada por Z, e esse número atômico é a quantidade de prótons que tem no meu núcleo, tá certo? E a massa desse meu átomo vai ser o que? A somatória dos prótons que tem aqui mais o nêutron, ou seja, o valor da massa do meu núcleo, porque a eletrosfera ela vai ser desprezível porque o elétron é muito pequeno. Tá certo? Então, para que eu possa dar a massa do meu elemento, eu vou somar o valor do meu núcleo, os prótons e os nêutrons. E quando tiver o número atômico, vai ser só a quantidade de prótons presente no meu núcleo. Assim, a gente utiliza uma formulazinha que diz que a minha número de massa é igual à quantidade de número atômico mais nêutrons. Tá certo, galerinha? Dentro de todo o processo evolutivo dos conceitos, né, de átomo, de elemento e tudo, o elemento químico hoje ele é representado, né, colocado no centro o seu símbolo, né, como tem aqui nessa representação. Na parte de cima, o número de massa. E na parte de baixo, o número atômico, conforme mostra a figura, né, com o elemento representado de genérico, né, como X. Só que a gente vai falar posteriormente, né, sobre a questão da evolução do modelo atômico, a gente vai ver que isso mudou um pouco. Hoje, o número atômico ele fica em cima, tá certo? E a massa ela fica no valor de baixo, tá certo? É assim que é utilizado hoje pela tabela periódica, tá certo, galera? Bom, né, a gente vai falar um pouquinho sobre a semelhança do átomo. O átomo ele também pode ser chamado, né, pode ter uma semelhança, né, quando a gente faz uma comparação entre dois elementos de isótopos, ou seja, quando ele tem o mesmo número de prótons, tá certo? A quantidade de prótons fica aqui embaixo. Eu vou ter os meus isóbaros, que é o mesmo número de massa, ou seja, a quantidade dos elementos de cima são iguais. E vou ter os meus isótonos, que é o mesmo número de nêutrons. E como é que eu descubro a quantidade de nêutrons? Ou seja, subtraindo o valor de cima sobre o valor de baixo, tá certo? Se eu retirar 28, desculpa, menos 12, eu vou ter um valor de 16. Ou seja, a quantidade de nêutrons do elemento A é 16. E em B vai ser 30 menos 14. 30 menos 14 é igual a 16. Então, a quantidade de nêutrons é igual. Só relembrando, isótopo, Pzinho aqui, ó, mesmo de próton, né? A quantidade dos elementos de baixo são iguais. Isóbaros
A, ó, isobaros, a massa é igual, né? Ou seja, o valor de cima é igual. Isótono, N, é quando o número de nêutrons é igual, ou seja, a diferença do de cima menos de baixo vai ser igual. Tá certo, meninos? Dando prosseguimento, a gente vai estudar um pouquinho sobre o íon, né? E aí, para a gente entender um pouquinho sobre o íon, a gente tem que lembrar o seguinte. Quando um átomo eletricamente neutro perde ou recebe elétrons, ele se transforma em um íon. Ou seja, quando é que eu vou ter um íon? É quando esse meu átomo, que está eletricamente neutro, ele vai ganhar ou perder carga. Ou seja, se ele receber carga, ele vai ficar mais positivo. Se ele perde carga, ele vai ficar negativo. Tá certo? Então, ó, vamos estudar um pouquinho mais sobre isso, né? Quando um átomo está eletricamente neutro, ele possui prótons e elétrons de igual quantidade. Tem a mesma quantidade quando estão eletricamente neutros. Mas quando esse elemento, esse átomo, está na forma de um íon, ele vai ter ou mais cargas positivas ou mais cargas negativas. Tá certo? Quando ele é um íon negativo, ele é chamado de ânion. E quando ele é um íon positivo, ele é chamado de cátion. Tá certo? Ou seja, o ânion é o meu átomo eletricamente negativo, ou seja, vai ter mais cargas negativas, ou seja, vai ter mais elétrons. O meu ânion. O meu cátion vai ser o meu átomo eletricamente positivo, ou seja, ele vai ter mais cargas positivas, ou seja, ele vai ter mais prótons. O ânion é negativo, o cátion é positivo, certo? O ânion tem mais elétrons e o cátion tem mais prótons, tá certo, meninos? Bom, a gente vai ver agora um pouquinho melhor, né, sobre esses exemplos de ânion, né, e de cátion, tá certo? Desses íons, tá certo? Bom, né, a gente está vendo aqui um exemplo, né, do cloro, tá certo? O Cl, onde ele está eletricamente neutro, ou seja, ele tem a mesma quantidade de cargas positivas como as mesmas quantidades de cargas negativas, tá certo? Analisando aqui o meu átomo neutro, eu vou ter o que, ó? Eu vou ter 17 prótons, 17 elétrons, ou seja, a mesma quantidade de partículas positivas e partículas negativas, porque ele está neutro. E a quantidade de nêutrons no meu elemento é 20, né? 37 menos 17 é igual a 20. Agora, se esse átomo que está eletricamente, que está neutro aqui, ele acrescentar, né, ele receber um elétron, ele vai ter mais cargas negativas. Ou seja, ele vai receber um negativozinho aqui em cima, ó, Cl menos, para indicar que ele recebeu uma carga negativa, ele recebeu um elétron. Símbolo que indica o átomo neutro recebendo um elétron. Ou seja, eu agora tenho um átomo neutro transformando-se em um ânion. Ânion, né? Carga negativa, elétron. O que a gente percebe? O núcleo não se altera. Portanto, A e Z também não. Ou seja, a quantidade de prótons, a quantidade de nêutrons envolvidos permanece a mesma, é 20. Ó. Tá certo? A quantidade de prótons também permanece a mesma, que é 17, que é a parte positiva. Mas acontece, né, uma alteração na eletrosfera. Que alteração é essa? O excesso de uma carga negativa, ou seja, o acréscimo de uma carga negativa. Ele tinha 17 e foi para 18. Então, ele aumentou uma carga negativa. Então, agora ele tem 18 elétrons, porque ele está na sua forma aniônica. Ele está certo na sua forma de íon. Íon negativo, o que é o ânion, tá certo? Bom, a gente vai ver agora o exemplo a formação de um cátion, tá certo? Eu tenho aqui o Na, que é o sódio, tá certo? Na sua forma neutra, eu vou ter 12 nêutrons, ou seja, 23 menos 11 vai dar 12 nêutrons. Eu vou ter o valorzinho de baixo, 11 prótons e, consequentemente, 11 elétrons. A quantidade de prótons e elétrons deve ser a mesma, tá certo? Bom, ele está aqui neutro. Quantidade de prótons, quantidade de elétrons, quantidade de nêutrons, tá bom? Agora, se esse átomo, né, ele é retirado, né, um elétron. Tá? Se eu retiro um elétron dele, o que vai acontecer com esse átomo? Ele vai deixar de se tornar um átomo neutro para se transformar um íon. Íon de que tipo? Um íon cátion. Por que cátion? Porque se eu estou retirando um elétron, então eu vou deixar ele com mais cargas positivas. Então, Na mais. Por que mais? Símbolo que indica o átomo neutro perdendo
um elétron. Ele perdeu um elétron, foi retirado dele aqui um elétron. O que aconteceu agora? O núcleo não houve alteração, né? Ou seja, tanto a quantidade de massa atômica e número atômico não foi alterado, mas ocorreu uma diferença na minha eletrosfera. Qual foi? A perca desse elétron. Ou seja, um elétron aqui foi retirado. Se ele tinha 12 nêutrons, permaneceu o mesmo valor. A quantidade de massa e número atômico permanece o mesmo. A quantidade de prótons permanece o mesmo. Só que como eu retirei um elétron, ou seja, eu tinha 11 e fui para 10. Então ele está com excesso de cargas positivas. Tá certo? Então por isso que ele fica positivo, Na+. Tá certo, clarinha? Bom, concluindo assim, a gente pode ver o que, né? Que o átomo nêutron ele vai ter o número de prótons, né? E o número de elétrons. O número de prótons é o Z, tá certo? Que são iguais. Quantidade de partícula positiva e negativa é igual. Próton e elétron tem que ser igual quando ele é neutro. Esse átomo neutro ele pode eventualmente perder elétron ou receber elétron. Se ele perde elétron, ele transforma-se em um cátion, ou seja, um íon positivo. Se ele recebe elétron, ele transforma-se em um ânion, que é um íon negativo. Tá certo, meninos? Então, a gente termina por aqui, tá certo? Obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima aí. Tchau, tchau, meninos.